Quando devemos operar a próstata? Olá, sou Eduardo Grez, urologista, do canal Urologia Sem Frescura, e vou trazer para vocês hoje um tema de quando que se deve operar a próstata. A próstata é um órgão que todo homem tem e fica situado após a bexiga, e o canal da urina passa por dentro dela, fazendo com que saia a urina através da próstata. Com o passar dos anos, a próstata pode ter um crescimento, e quase todo homem vai ter esse crescimento no decorrer da vida, mas nem todo homem precisa operar a próstata. Os sintomas de aumento prostático, geralmente, eles são diminuição do jato, aquela sensação de esvaziamento incompleto, uma sensação de tentar urinar e não conseguir, acordar muitas vezes à noite, entre outras queixas que são frequentes da próstata. Mas tem alguns indivíduos que têm alguns problemas prostáticos e podem não ter esses sintomas. Nós temos três principais doenças na próstata, que são a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento prostático benigno. Nós temos o câncer de próstata, que pode estar junto com essa hiperplasia prostática benigna, e nós temos os casos de prostatite aguda ou crônica, que causam sintomas e não necessariamente estejam associados nem com aumento nem com câncer de próstata. Nos pacientes que têm queixas urinárias, como essas que eu citei, eles procuram o médico, eles procuram o seu urologista. E não necessariamente essas queixas estejam associadas com algum problema grave ou com câncer. Essa é uma queixa que muitas vezes os pacientes, com medo, não procuram o médico, achando que porque estão com sintomas urinários vão ter alguma doença maligna, né, ou câncer de próstata, e terminam postergando a melhora desses sintomas. Outra questão que ocorre é que muitos pacientes acham que essas queixas de diminuição do jato, elas são naturais do homem e que não há formas de melhorar, quando na verdade são queixas relacionadas ao processo de envelhecimento do homem, mas hoje 80 a 90% dos pacientes respondem a medicamentos e não necessariamente precisam usar sempre, mas muitas vezes eles evitam de fazer cirurgias que no passado qualquer sintoma urinário relacionado à próstata se tinha que operar. Já nos casos de câncer é importante que procure o médico, mesmo sem sintomas, porque o câncer muitas vezes só vai dar sintomas urinários quando estiver avançado, ou quando o paciente tiver junto uma hiperplasia prostática benigna, que é a causa dos sintomas muitas vezes. Existem algumas indicações de operar a próstata que, independente da resposta ao tratamento, são obrigatórias. A gente sabe que a maioria dos pacientes hoje respondem bem ao tratamento medicamentoso e muitas vezes postergam a necessidade de uma cirurgia ou até mesmo não precisam mais fazer cirurgia no decorrer da vida. Entre as indicações principais, quais são? Aqueles pacientes que o medicamento é usado e não traz melhora, né? Outros pacientes que têm sangramento urinário relacionado ao aumento prostático, outros pacientes que têm a formação de cálculos dentro da bexiga, não são os cálculos renais, são aqueles cálculos formados na bexiga por causa de uma urina que não sai e que termina causando infecção crônica e a formação de cálculos dentro da bexiga. Outra possibilidade são os divertículos, que são uma espécie de hérnia que ocorre naqueles pacientes. Eu sempre digo para os pacientes como se fosse o pneu que furou e fica com um ovo no pneu, uma bola no pneu. Isso são os divertículos, e esses divertículos aumentam a chance de infecção, aumentam a chance de não esvaziar a urina e inclusive tem alguns trabalhos associando com o aumento da chance de câncer dentro da bexiga. Uma outra causa que leva os pacientes a ter que operar independente dos sintomas é quando a obstrução, a dificuldade de esvaziar a urina ocorre por causa de um aumento prostático e poderia levar a um dano lá dos rins. O rim começa a esvaziar e ele encontra uma urina represada na bexiga e ele termina não conseguindo esvaziar, trazendo prejuízo da função renal. Se chama de insuficiência renal pós-renal, ou seja, os rins sofrem porque eles não conseguem esvaziar adequadamente, porque lá embaixo a bexiga está cheia, porque a próstata não permite que saia a urina. Uma causa também importante que leva os pacientes a ter que operar é quando eles fazem uma retenção urinária, ou seja, tranca a urina e tem que colocar a sonda para conseguir esvaziar. Isso é uma causa frequente naqueles indivíduos que já vêm apresentando alguns sintomas e eles terminam não valorizando e muitas vezes terminam trancando a urina, obstruindo a urina e levam a passagem de sonda
com a consequente necessidade de operar. Importante você procurar seu médico, tirar suas dúvidas, fazer seus exames periódicos e com isso possibilitar uma qualidade de vida melhor. Deixe seu comentário, envie suas dúvidas e compartilhe com seus amigos esse vídeo para trazer mais informações para a nossa população.